Meu nome é Isabela, eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço e hoje eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, que é uma especialidade muito pouco conhecida, apesar de ela ser forte aí na ACON, então provavelmente muita gente conhece por conta disso, mas isso é exceção, tá? Eu, pelo menos na faculdade, eu nem sabia que existia cirurgia de cabeça e pescoço, eu fui descobrir isso na residência de cirurgia geral. Então, assim, é uma especialidade muito, às vezes, pouco difundida, pouco conhecida. Se alguém quiser depois conversar também, estou à disposição para a gente bater papo sobre isso. Mas não conversa muito comigo, não, porque eu sou apaixonada com o que eu faço, então eu acabo influenciando negativamente as pessoas para fazer cabeça e pescoço. Tem 9 anos que eu trabalho, então, com pacientes oncológicos, e eu achei muito legal essa liga, vocês estão de parabéns por falar disso. E vamos conversar, então, um pouco de câncer de tireoide, que é o que vocês vieram aqui para a gente bater papo, né? Antes, eu vou só fazer uma introdução, prometo que eu não vou falar muito disso aqui, mas é porque é importante para vocês entenderem um pouquinho dessa embriologia, de algumas até das patologias que vão acontecer. A tireoide, ela nasce, então, no forame cego, que fica lá na base da língua. E entre a 7ª e 8ª semana de gestação, esse botãozinho da tireoide vai descer até o nível cervical aqui embaixo, né? O nível 6. E aí, nessa descida, coincide, às vezes, com o fechamento do osso ióide, tá? O osso ióide, ele fecha também entre a 8ª, mais ou menos por volta da 8ª semana. Então, se o ducto dessa descida da tireoide não tiver sido completamente fechado, vai ficar um pedacinho, um resquício ali desse ducto, e aí fica, então, o cisto tireoglosso. O que isso tem a ver com câncer de tireoide? Existem pessoas que têm câncer de tireoide, mais comumente o papilar, no cisto tireoglosso. Por quê? Porque é resto de tecido tireoidiano que ficou dessa descida mal cronometrada, tá? E aí, mostrar aqui para vocês também que eu acho interessante, se vocês olharem aqui no 3º e no 4º, arcos faríngeos, não sei se minha setinha vai aparecer para vocês aqui, ó. Você tem as paratireoides. A paratireoide inferior, ela nasce do 3º arco faríngeo. E a paratireoide superior nasce do 4º. Então, a superior, ela desce um pouquinho. O caminho que ela faz é menor. E, normalmente, ela está na posição anatômica dela. A paratireoide superior, a inferior, ela vai descer do 3º arco. E aí, o que acontece? Como ela desce do 3º arco, ela faz um caminho muito grande. E nessa descida, ou ela vai ficar intratímica, ou ela vai se multiplicar e a pessoa vai ter mais de uma paratireoide. Então, a paratireoide inferior, ela não é muito certinho o sítio anatômico dela. Ela é mais variável e, às vezes, ela está em maior número. E pode, inclusive, estar intratímica, tá bom? Então, isso aqui é só para poder explicar algumas coisas, porque tem umas bizarrices, às vezes, que acontecem, e aí a gente vai entender, se a gente conseguir entender um pouco melhor essa embriologia. A glândula tireoide, ela tem um formato de borboleta, né, uma asa para cada lado. Aqui no desenho não tem o piramidal, mas o lobozinho piramidal é como se fosse um triângulo que fica logo em cima do istmo, e ele está presente em quase todas as cirurgias que a gente faz. Eles falam que ele é ocasional, mas na prática ele está quase sempre presente, tá bom? Ela tem uma relação direta, então, com a traqueia e com as paratireoides e com o nervo laríngeo recorrente, que é o mais famoso na cirurgia de tireoide, porque ele pode causar, quando ele é lesado, quando ele é manipulado, ele pode causar uma rouquidão, que é a consequência mais temida da cirurgia de tireoide. E aí, aqui, só chamando atenção para quem já está mais para frente, às vezes cai em pegadinha de prova, o nervo laríngeo recorrente, quando ele é lesado, ele causa uma rouquidão. E o nervo laríngeo superior, quando ele é lesado, ele causa uma alteração na agudização da voz. A pessoa não consegue fazer o agudo da voz. Então, quem canta, você tem que tomar cuidado, não só com o laríngeo recorrente, como o laríngeo superior também. E aí, aqui, o que é interessante também? O laríngeo recorrente, ele vai recorrer do lado esquerdo na crosta da aorta. E do lado direito, ele recorre, então, no tronco. E ele só é não recorrente, sim, ele pode ser não recorrente, do lado direito. Ele nunca vai ser não recorrente do lado esquerdo. E isso só acontece quando a pessoa tem uma má formação anatômica e tem uma subclávia retroesofágica.
Calma, vocês não precisam saber de nada disso, não, só quem vai fazer prova. Prova de residência, eles gostam de cobrar essas coisas chatas. Então, o nervo laríngeo recorrente, ele só é não recorrente se a pessoa tiver uma subclávia retroesofágica, tá bom? E aí só vai ser não recorrente do lado direito. Aqui é uma outra figura que eu coloquei, então, para mostrar esse nervinho de cima aí que vocês estão vendo, é o laríngeo superior, e o de baixo é o nervo laríngeo recorrente, que ele vai ter uma relação. Aqui tá longe, mas na prática é bem colado, tá, gente? Ele é bem pertinho da paratireoide inferior, quando ela resolve ficar no lugar dela, e ele vai entrar no ligamento de Berry, entrando ali, então, na traqueia. Por isso que ele é tão colado, tão perto da tireoide, por isso que pode ser lesado. E mesmo que você não lese ele, se você manipula ele, às vezes, a pessoa pode ter uma rouquidão transitória. Vamos lá, então, para a epidemiologia do câncer de tireoide. Ele é o tumor mais comum quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, perde só para o tumor de pele. É o quinto mais comum, é o quinto câncer mais comum em mulheres. Isso aqui é uma estimativa do INCA de 2018. E é 60% da população, que é o que eu tinha comentado no começo, como eu disse, 60% da população tem nódulo tireoidiano. Desses 60%, 25% dessas pessoas vão ser assintomáticas. Então, você vai ter um nódulo e não sabe que esse nódulo existe. Tá? Quando que você vai perceber? Normalmente, quando são nódulos com mais de 4 centímetros, que eles se tornam visíveis e sintomáticos, porque ele vai comprimir ou traqueia ou esôfago, ou quando esse nódulo, ele vai estar associado a uma tireoidite, que dá sintoma por conta disso, quando é um nódulo tóxico, por exemplo, vai ter um hipertireoidismo, ou quando esse nódulo é neoplásico, e ele está próximo, por exemplo, do nervo, e ele acaba causando uma sintomatologia pela presença. Isso não é frequente, pelo contrário, a gente normalmente descobre o câncer porque fez um ultrassom ao acaso, viu o nódulo, fez a PAF, e a PAF mostrou que era um tumor. Você descobrir um câncer de tireoide por sintoma, geralmente é um câncer já mais avançado, ou esses casos muito raros de nódulos pequenos, mas que nasceram ali num lugarzinho muito do mal, vamos falar assim, um lugar muito específico. Dos 60%, só 5% são câncer. Então, assim, nódulo no tireoide é extremamente comum, mas o câncer de tireoide não é o mais comum desses tumores, desses nódulos, perdão. Então, quando tem um nódulo na tireoide, a chance maior é de que seja um nódulo benigno. Só 5% desses nódulos tireoidianos vão ser nódulos malignos. Os carcinomas diferenciados são os tipos mais frequentes. A gente tem aí o papilífero, que é o mais comum e o mais bonzinho, entre aspas, o folicular e o carcinoma de células de Hutton, que ele foi separado. Antes ele fazia parte da mesma classificação dos tumores foliculares, e agora ele é separado porque eles viram que ele tem um prognóstico um pouco melhor. E a gente tem também, eu esqueci de colocar aqui, tem o medular, e você tem o carcinomas indiferenciados. Esses são mais infrequentes, graças a Deus, porque é um Deus nos acuda, desesperador, quando a pessoa tem um carcinoma insular ou um anaplásico. A estimativa do INCA é que para 2020, 13 mil, quase 14 mil, né, novos casos sejam diagnosticados, sendo que desses quase 14, praticamente 12 mil são mulheres. Então, ele é extremamente mais comum em mulheres, principalmente acima dos 45 anos. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de mulher se cuidar mais, tem a ver com a produção hormonal, que o estrógeno ele acaba alterando também no ciclo da glândula, porque a gente fala, de modo geral, a gente explica para as pacientes, que todo mundo fica assim com dúvida, eu vou operar a tireoide, vou ter que tomar hormônio para o resto da vida. Falou hormônio, mulher relaciona com o quê? Com hormônio sexual, com hormônio ginecológico, aí já acha que vai ter câncer de mama, que vai alterar a menstruação, que não vai poder tomar anticoncepcional. Então, é importante a gente explicar isso para os pacientes, que não tem essa relação. Mas agora, entre nós, a gente pode falar que sim, você tem uma relação, o nosso corpo ele é todo interligado, essas moléculas, elas dependem umas das outras, e aí, inclusive, na conversão periférica do T4 em T3, você tem associação aí do estrógeno, então a gente vai ter essa relação sim. Então, mulheres, elas estão mais suscetíveis a ter nódulos tireoidianos, e o câncer de tireoide é muito mais comum em mulheres. Segunda pegadinha de prova que cai. O câncer de tireoide é mais comum em homem? Não.
um homem com nódulo de tireoide, muito mais provavelmente tem um câncer, tá? Mas ele é mais comum, mesmo assim, ele é mais comum em mulheres. Então, se você pega uma população geral, o câncer de tireoide vai estar mais presente em mulheres, mas os nódulos que você perceber em mulheres provavelmente vão ser benignos. Vamos para o lado masculino agora. Se você pega um homem com nódulo tireoidiano, a principal suspeita é de um câncer, entenderam? Então, seria mais comum em mulheres, mas um nódulo tireoidiano em homem, você tem uma alta suspeição de câncer, porque ele não é comum em homens, tá? Se ficar confuso, vocês me falam, tá? O número de mortes estimado era de 837, então você vê que, assim, é uma mortalidade muito baixa. Então, assim, no universo de 14 mil pessoas, um pouquinho menos de 1.000 provavelmente vão ir a óbito por causa do câncer de tireoide. Normalmente são esses cânceres mais avançados. Fatores de risco: história de radiação, ter sido submetido, por exemplo, à radioterapia na região da cabeça e pescoço, mesmo em doses baixas, história familiar de câncer de tireoide, associação com dietas pobres em iodo. Hoje isso é pouco frequente, porque o sal é iodado, eles até pensaram em tirar a iodação do sal, mas por fim acabaram mantendo isso. Teve essa discussão, acho que ano passado, mas aí a Sociedade de Metabologia e Endocrinologia conseguiu manter essa iodação por enquanto, mas ainda tem essa discussão, talvez eles ainda acabem tirando, mas por enquanto ficou. Quais são os sinais dos sintomas? Como eu falei, o mais comum é não ter sinal nenhum, mas quando aparece, o que que pode ter de sinal? São nódulos tireoidianos com crescimento rápido. Por isso que eu falei, você vai avaliar o padrão de crescimento. Se esse nódulo cresceu mais de 30% em um ano, isso não é comum. E aí, ele merece uma PAF, por exemplo, tá? Um nódulo tireoidiano associado a linfonodomegalia cervical ou a roquidão. Não é comum também a gente ter linfonodomegalia associada a nódulo. Isso pode ser por uma tireoidite, mas pode estar relacionado também a um tumor de tireoide. E aí, faz a PAF não só do nódulo, como também dos linfonodos, e dose a tireoglobulina do linfonodo. Eu vou explicar mais para frente. Tem sintomas compressivos, como dispneia e disfagia, dependendo de onde que está apertando, se é a traqueia ou o esôfago. Nódulo em istmo costuma dar muita tosse também, porque o istmo está exatamente em cima da traqueia. E aí, quando a pessoa fala, ou quando ela tenta se alimentar, aquele nódulo, mesmo pequenininho, ele vai raspando a traqueia, e se você colocar um dedo um pouquinho mais apertado aqui, já incomoda. Então, imagina um carocinho o tempo inteiro, rodando para cima e para baixo na sua traqueia, incomoda, é chato. Então, assim, isso é, inclusive, um dos fatores que eu uso para indicar, às vezes, a cirurgia. Se a pessoa não está dando conta, eu costumo brincar assim, eu trato pessoas e não doenças. Ok, o nódulo dela pode não ser cirúrgico, não ter uma obrigação de ser cirúrgico, mas a pessoa não está dando conta, você tem que colocar isso na balança. E isso vale para qualquer área que vocês forem seguir. Coloque sempre na balança essa parte, a gente não pode ser estritamente técnico. Eu vou parar de falar disso, senão eu esqueço da aula. Vamos lá. Avaliação clínica do paciente. A gente vai fazer a anamnese, vai colher toda a história clínica e a gente vai fazer a palpação. Eu, Isabela, prefiro fazer a palpação atrás do paciente, tá? Por quê? Porque eu palpar só com o dedão, igual nessa segunda foto aqui, eu acho que você perde um pouco de sensibilidade. Você palpa com 2 ou com 3 dedos, e aí a gente sempre fica procurando no ambulatório, quando está aprendendo semiologia, onde é que está a bendita da tireoide. Então, vocês vão fazer esse exercício aí hoje. Vocês vão procurar onde está a própria tireoide, tá? De frente para o espelho, isso é o autoexame da tireoide. Vocês vão inclinar um pouquinho a cabeça para trás, beber um copo de água para ajudar e vai engolir. Então, a tireoide ela é uma estrutura móvel. Você vai colocar 2 ou 3 dedos, mais ou menos nessa região, um pouquinho para cima da fúcula e engole. Você vai sentir uma estrutura passando. Essa estrutura é a sua tireoide. Então, na hora que você for palpar o pescoço de alguém, não adianta caçar a tireoide aqui em cima, não adianta caçar ela aqui embaixo, ela não tá, ela tá mais no meio, tá? E aí, tem um músculo aqui. Se você quer ver se ela tem um bócio muito grande, você pode apertar o músculo para o lado para poder ver. Então, você vai palpar aqui, ó, como se estivesse enfiando o dedo em garra atrás do músculo. Claro
que não é para machucar, não é com muita força. E meninas, cuidado com a unha, senão você faz quase com a biópsia do pescoço da pessoa ali. Então, você tem que tomar esse cuidado, tá bom? Não pode apertar demais, porque tudo que aperta na região da traqueia é incômodo, mas com a mão leve, aos pouquinhos, você vai palpando e vai tentando sentir. E aí você vai ver se tem um lado que é maior que o outro, se ela é assimétrica, se tem nódulo, se esse nódulo é duro, se ela está movimentando ou não está movimentando, ou se ela cresceu demais e mergulhou. Mergulhar como que é isso? Ela entra para trás do externo aqui, vai em direção ao mediastino, e você sabe que ela é mergulhante. Quando a pessoa engole, você não palpa o final da tireoide. Se você não vê o final dela, é porque ela está mergulhando, ela vai para o infinito e além. Então, a avaliação passa pelo ultrassom, e aqui é legal, como tem pessoas que vão estar em várias áreas, o melhor exame para a tireoide é ultrassom. Não adianta fazer tomografia, não adianta fazer ressonância. Eles não têm todas as características, todos os dados que a gente precisa, tá? A ultrassom é operador dependente, sim, ele é operador dependente. Não é todo mundo que sabe fazer ultrassom de pescoço bem feito. A gente tem ótimos profissionais e tem pessoas que são acima da curva. Então, se alguém quiser também indicação de onde fazer ultrassom, depois me pergunta que eu passo essas indicações. Então, mas, no geral, o que eu tenho recebido hoje no consultório já melhorou bastante, tá? Então, assim, os colegas como um todo estão fazendo muito bem. Ultrassom, você pega ainda um ou outro que faz aquele ultrassom PET/NEL, mas a maioria está mantendo um padrão bom, mas quem precisar, como a gente tem essa facilidade, né, a gente sempre procura referências, aí eu passo para vocês, se vocês quiserem depois, tá bom? Que tem pessoas que são, assim, fora do normal. O ultrassom, então, quem que ele vai olhar? Ele vai olhar esse nódulo, se ele é sólido, se ele é cístico ou se ele é misto. Qual que é a ecogenicidade desse nódulo, se ele tem contornos regulares ou irregulares, os contornos irregulares tendem a ser um câncer de tireoide, e o principal aqui, se ele tem microcalcificação. Calcificação grosseira não é suspeita de câncer de tireoide, tá? Indicações de PAF aqui, então. Aqui eu vou colocar, saiu em 2015, a ata é American Thyroid Association, eles fazem, então, a Associação Americana de Tireoide, eles fazem um consenso, e aí eles jogam de tempos em tempos, a gente não sabe quando vai sair o próximo, uma série de recomendações. O último, se eu não me engano, foram 591 novas recomendações com relação ao câncer de tireoide. E aí, a Associação Brasileira, ano passado, referendou algum desses pontos, e aí eu não vou colocar todos aqui, mas eu coloquei, assim, alguns polêmicos e alguns que são interessantes da gente saber. Então, de acordo com esse novo consenso, o que a gente vai fazer? Nódulo com menos de 1 centímetro pode, mesmo podendo corresponder a um microcarcinoma, ele tem uma baixa probabilidade de mortalidade. Então, o diagnóstico pode ser adiado. Isso aqui, gente, vou só fazer um parêntese. O estudo é americano, ou seja, são pessoas que, se tiverem uma pequena mudança no ultrassom, e esse ultrassom é sempre feito com a mesma equipe, é uma equipe que consegue fazer bem um ultrassom, você tem um controle muito bom, o paciente está ali na sua mão. Se ele tiver uma pequena mudança, você consegue ir lá e resgatar. Diferente da nossa realidade, principalmente se a gente pensar em SUS, que você pede um ultrassom, 6 meses depois você reza para a pessoa voltar com ele, que pode ser que nem volte. Então, isso aqui, na nossa realidade, é um pouco difícil ainda de ser feito. Mas, se vocês quiserem fazer, se tiver um local de excelência para fazer, tá tudo certo, não tem problema nenhum, inclusive está referendado, tanto pelo Colégio Americano quanto pelo brasileiro. Então, a investigação, ela está voltada principalmente para nódulos com mais de 1 centímetro, tá? Vou explicar o porquê dos 2 aqui agora, ó. Então, o que eu estava explicando para a Melissa lá, ó. Quando ele tem menos de 5 milímetros, ele não é indicado para ninguém. Por quê? Porque a gente não consegue dar diagnóstico. A porcentagem de PAF inconclusiva é muito alta. Então, a gente não indica para praticamente ninguém, não vou falar ninguém, mas assim, para quase ninguém, a não ser que seja uma altíssima suspeição, a PAF com menos de 5 milímetros. Com mais de 5 milímetros, só para pacientes com alto risco pelo ultrassom, com mais de 1 centímetro para nódulos sólidos, com mais de 1,5 centímetro, quando o nódulo é misto, quando ele tem iso ou hipericogenicidade, e com mais de 2 centímetros
Normalmente, a gente tende a fazer a PAF para quase todo mundo. Para quem que a gente não faz? Para quando o paciente tem um nódulo cístico, porque se ele é cisto, ele só tem líquido lá no meio, não adianta fazer a PAF, que a PAF vai vir inconclusiva. Você não tem celularidade suficiente para poder ter uma PAF conclusiva ali. E quando é um nódulo, assim, que você tem certeza que é um nódulo benigno, às vezes é um nódulo único, a pessoa tem aquela tireoide multinodular, mas com todas as características de benignidade, pode ser que não precise fazer essa PAF, tá? Mas com mais de 2 centímetros, a tendência é fazer a PAF em quase todo mundo. O nódulo, quando ele tem aparente invasão extratireoidiana, então ele tá gritando para você que ele pode ser um câncer, você faz a PAF em todo mundo, tá bom? E quando você tem linfonodo suspeito no ultrassom, você faz a PAF do linfonodo e a gente pede a dose de tireoglobulina. Ela é uma proteína produzida na tireoide. Então, existe alguma porcentagem mínima de produção no timo, mas assim, basicamente ela é produzida na tireoide. Então, se você tem um linfonodo com a tireoglobulina alta, esse linfonodo tem célula de tireoide, o que significa que ele é uma metástase da tireoide. Então, eu já dei diagnóstico em vários pacientes que a PAF tireoidiana veio inconclusiva, mas a PAF do linfonodo veio falando que a tireoglobulina estava alta. Às vezes, ele vem assim, a PAF do linfonodo veio Bethesda 2 também, mas veio com a tireoglobulina acima de 400. Então, assim, se você tem um linfonodo com tireoglobulina, ele tem célula de tireoide. Como que a célula do tireoide foi parar no bendito linfonodo? É metástase. E aí justifica você fazer a cirurgia. É claro que isso tem que ser conversado com o paciente, ele tem que entender por que não deu no exame dele, que é um câncer, e você vai fazer uma cirurgia maior nele para poder fazer, inclusive, a retirada dos linfonodos, que é o esvaziamento cervical. Então, isso tudo tem que ser conversado. Mas é importante que vocês saibam, principalmente porque daqui vai sair pessoas que vão trabalhar de forma de generalista, né? A Carla vai ser médica da saúde da família, então você tem que saber lá para os pacientes que vão aparecer, vai aparecer muito mais para você do que para mim, esses pacientes na atenção primária. E é importante a gente saber o que fazer, quando pedir a PAF, quando encaminhar para o especialista, porque às vezes demora para o paciente chegar lá, e é bom você saber o que tem que ser feito. Aqui é a classificação de Bethesda, tá? A categoria 1 é uma amostra não diagnóstica. O que isso significa? Significa que ela não foi diagnóstica, que não resolveu nada, tá? Então, tem que repetir. A Bethesda 2 vai ser benigna. O 3, ela tem atipias de significado indeterminado. Pode ser uma lesão folicular de significado indeterminado. O que é isso? Pode ser um câncer folicular ou pode ser um adenoma folicular. Da categoria 4 para baixo, para cima, no caso, a gente suspeita mais de um papilar, tá? O 4, então, ela é uma suspeição de neoplasia folicular, e a gente tem uma suspeição aí que eu considero ela já forte, tá? A gente tem uma suspeição a ponto de indicar a cirurgia. Vou falar um pouquinho mais ali para frente, mas hoje também existem alguns estudos que falam que não necessariamente precisa fazer a cirurgia em pacientes com Bethesda 4. Bethesda 5 e Bethesda 6 ainda é consenso cirurgia para essas pessoas, a não ser que seja microcarcinoma. Vou explicar aqui na frente, peraí. Então, condutas de acordo com a citologia. Então, se foi Bethesda 1, você tem que repetir em 6 meses a PAF. Se ela for inconclusiva, a gente faz a cirurgia. Por que tem que esperar 6 meses? A PAF gera um sangramento ali dentro. E aí, esse sangramento ali dentro, ele pode confundir o patologista na hora da avaliação. E aí, ele não tem uma avaliação muito precisa. Então, a gente espera 6 meses entre uma PAF e outra. E se ela continuar vindo inconclusiva, você pode partir, então, para a cirurgia, tá? Isso, gente, se for um cisto, aqui cabe o bom senso, né? É um cisto, vai vir... Bethesda 1 vai vir conclusivo para sempre. Nunca vai vir alguma coisa aqui, a não ser que ele consiga fazer a parte quase que da cápsula ali do nódulo, né? Mas se é um nódulo sólido que está vindo sempre Bethesda 1, você passa direto para a cirurgia. No Bethesda 4, que é o que eu ia falar, você tem hoje os testes moleculares. Está ali disponível no SUS de jeito nenhum, nem no convênio praticamente. Esses testes são caros, de 4 a 5 mil reais. E ele é feito no material da PAF. O
que isso vai dizer? Significa que ele é uma lesão com marcadores tumorais, que tem uma alta probabilidade de evoluir de forma acelerada. Então, assim, ele marca o mau prognóstico, tá, do câncer. Então, pacientes que têm condição financeira, que você consegue conversar, alguns convênios também já liberam, não são todos, você consegue fazer o teste molecular no material da PAF, para pacientes que têm Bethesda 4. E às vezes você não precisa operar esses pacientes, você pode fazer só um segmento. Mas você só vai fazer isso se você tiver o teste molecular. Caso contrário, esse paciente também vai para a cirurgia. E eu pus um asterisco aqui, por quê? A cirurgia também, vamos voltar, eu falei que eu ia falar das polêmicas hoje, né? De acordo com esse último consenso da ATA, ela pode ser, se for um nódulo único, tá? Ela pode ser uma tireoidectomia parcial, ela pode ser uma tireoidectomia total, e ela pode ser uma tireoidectomia total com esvaziamento cervical. Como que você vai decidir isso? Conversando com o paciente, e eles colocam lá que o fator principal para a decisão é a experiência do cirurgião. Por quê? Qual que é o problema aqui de fazer a total ou fazer o esvaziamento? Todo mundo concorda que a total com esvaziamento é o padrão ouro, é o melhor para aquele paciente. Então, por que não fazer? Porque a taxa de lesão do nervo laríngeo recorrente é maior quanto menor a experiência do cirurgião. Então, eles colocam assim, que cirurgiões que fazem menos de 50 tireoidectomias por ano, eles não aconselham de fazer a total. Quem faz entre 50 e 100 tireoidectomias por ano, eles recomendam de fazer a parcial e podendo fazer a total de acordo com a experiência da pessoa, eles deixam mais ou menos se a pessoa decidir. E acima de 100 tireoidectomias por ano, eles falam que a pessoa já está apta a fazer um esvaziamento sem alto risco de lesão do nervo laríngeo recorrente. O que é esse esvaziamento bendito aí, então? O esvaziamento na prática, o que a gente vai fazer? A incisão é a mesma, é diferente do esvaziamento lateral, tá? Isso aí é outra indicação. Você vai pegar o nervo laríngeo recorrente e você vai seguir ele, vai dissecar ele até a entrada do mediastino. Então, a gente desce, esvazia até lá embaixo no mediastino, inclusive um pedaço do timo, tá? Então, é o nível 6 e o nível 7, cervical, que são esses aqui embaixo, que a gente tira esses linfonodos aí. Em termos práticos, aumenta 20 minutos de cirurgia, de 20 a 30 minutos. Mas existem pessoas que não são treinadas para fazer isso. E aí a gente desaconselha de fazer, porque a gente sabe que o tumor tireoide tem um bom comportamento, ele raramente dá metástase. Quando ele dá metástase, depois ainda tem como correr atrás. E o que acontece, na verdade, às vezes, muito colega, principalmente cirurgião geral, opera tireoide, deu câncer, aí eles mandam para cabeça e pescoço, e aí a gente tem que reoperar. Aí, em casos de reoperação, às vezes é um pouquinho mais complicado. Pacientes com Bethesda 5, Bethesda 6, é cirurgia com esvaziamento, e a mesma ressalva que eu falei aqui do esvaziamento. Se a pessoa não tiver linfonodo presente, fica a cargo da experiência do cirurgião, e se tiver linfonodo, aí não tem desculpa não, tem linfonodo, tem que esvaziar. Quando que esvazia lateral? Quando que a gente vai até lá em cima no pescoço? Quando a pessoa tem linfonodo na lateral do pescoço. Se não tem linfonodo na lateral do pescoço, deixa esse pescoço quieto, a cirurgia é só aqui embaixo, tá? Então, só se a tireoide tiver com linfonodo para cima que a gente vai fazer essa cirurgia um pouco maior. Caso contrário, não tem necessidade. Estadiamento. Tem o estadiamento TNM. Ele aqui é um pouquinho diferente, tá, gente, do TNM tradicional, que vocês estão acostumados. Por quê? Porque aqui entra a idade. A idade dos pacientes, assim, acima de 55 e abaixo de 55, é um fator muito importante, tá? Eu vou disponibilizar depois essa aula, eu mando para vocês, e aí quem quiser depois pega. Então, eu não vou ficar passando um por um aqui, não, porque eu vou só ler o slide. Então, eu mando para vocês essa aula, vocês ficam com isso para depois poder fazer essa consulta. O que eu quero chamar a atenção aqui? A idade do paciente é importante. Paciente acima de 55, a gente já tem um comportamento diferente. A pessoa já começa a ter um maior risco desse câncer só pelo fato de ela ter mais de 55 anos. Por isso que, às vezes, essa é uma reflexão minha, tá?
às vezes não vale tanto a pena a gente ficar seguindo aqueles nódulos em pessoas jovens, porque se a gente vai deixar ele cozinhar lá no pescoço por muito tempo e ela passa de 55, ela já sobe consideravelmente o risco dela. Mas isso é opinião minha pessoal. Eu não tenho cacife nenhum para poder escrever esses guidelines, e de acordo com o guideline você pode seguir. Se você quiser, tá tudo bem, a gente continua sendo amigo. Vamos lá, então. O anaplásico, ele é o capeta. Ele vai cair no Bethesda, já vai cair na categoria 4. Falou que é anaplásico, você não precisa fazer nada. É igual melanoma, já vai para o 4 de cara, tá? Por quê? Porque é um câncer completamente anárquico. Normalmente, eu tive 3 casos. O máximo que você dá conta de fazer é uma traqueostomia e uma biópsia incisional, porque não sai. Eles não têm ideia. Pensa num troço agarrado, apegado, congelado. Você não consegue fazer nada. Até a traqueostomia ficou difícil. Teve uma paciente, inclusive, que a traqueostomia quem fez foi a torácica, porque passou o broncoscópio e furou a traqueia em direção à pele, passando no meio da tireoide, um caos, Deus nos acuda total ali. A cânula não cabia, passaram um tubo, pra vocês terem ideia, o diâmetro foi mais ou menos acho que um pouco mais de 10 centímetros, para poder chegar até a traqueia. Então, quando a gente fala que é desesperador, não dá para ter uma ideia do quão desesperador é até você ter um paciente desse nas suas mãos. E aqui a mortalidade é altíssima, e aqui é importante conversar com a família, com o paciente também, mas principalmente com a família, com relação a prognóstico, com relação à brevitude da vida dessa pessoa, e aí é a hora da gente sentar e ter aquela conversa de dar notícias difíceis. O câncer da tireoide medular, ele também não é muito comum, mas ele aqui é interessante, principalmente para quem for fazer endocrinologia, ou para todo mundo que vai fazer prova. Ele é interessante por quê? Porque ele está no TNM dele aqui, não tem nada de muito diferente não, tá, gente? Ele segue mais o padrãozinho tradicional. Mas o que é interessante dele aqui? Ele vai estar relacionado a algumas síndromes metabólicas familiares, e aí a gente precisa saber um pouquinho mais do medular por conta disso. E ele tem uma origem celular diferente, e ele vai estar relacionado, então, a uma hipercalcemia. Eu vou falar mais dele ali para frente. Mas aqui só para chamar a atenção, então, desse medular para esses pontos, tá bom? A estratificação de risco. O que é a estratificação de risco, Isabela? Não é a mesma coisa de estratificação de risco, é para a gente ver se esse paciente é de alto risco, de médio risco, de baixo risco, e se ele vai para iodoterapia ou não. A gente não faz quimioterapia para paciente com tumor de tireoide. Então, os oncologistas não vão ter pacientes com tumor de tireoide como seus pacientes. Quem que vai cuidar desse paciente? Ou o cirurgião de cabeça e pescoço, que alguns cuidam sozinho. Eu, pessoalmente, gosto que o endocrinologista acompanhe também. Tá? Consigo acompanhar? Consigo, mas eu acho sempre bom quando tem um endócrino junto também. O endocrinologista é o principal que vai acompanhar isso tudo aqui. Por quê? Porque é ele que manda na iodoterapia, então é ele que manda na jossa toda, ele que fica o principal responsável por isso aqui. Vamos lá, então. Quem que é o paciente de baixo risco? São pacientes com menos de 45 anos, com carcinoma papilífero, com carcinoma de células de Hurton, que tenham menos de 4 centímetros, que o tumor está só dentro da glândula e que não tem metástase. Esse paciente de baixo risco não vai para iodo, não precisa de fazer iodoterapia. Paciente com risco intermediário, aí aqui eu vou dividir em 2 slides. Paciente que tem menos de 45 anos, com células de Hurton, com tumor extraglandular, com tumor maior de 4 centímetros ou com metástase presente. Então, aqui, ó, paciente com metástase presente, se ele tem menos de 45, ele é risco intermediário, por isso que a idade é muito importante. Se passou de 45, pode ser papilífero ou células de Hurton, com menos de 4 centímetros, aí já entra aqui, ó, se tem mais de 45 e tem menos de 4 centímetros, ele não é mais um risco baixo, ele já é risco intermediário. As mesmas características que a gente tem para o tumor com a paciente de baixo risco, vou até voltar. Aqui, ó, as mesmas características do paciente com baixo risco
Se ele tem mais de 45, ele já vai para risco intermediário. E aí, quando que é alto risco? Você vai ter alto risco quando o paciente tem mais de 45 anos e vai ter um tumor com mais de 4 centímetros, quando tem metástase presente, quando tem um tumor extraglandular. E aí, o paciente com risco intermediário, a gente pode avaliar uma iodoterapia em uma dose mais baixa, e o paciente com risco alto, ele vai para a iodoterapia com uma dose mais alta, tá? A iodoterapia, só para explicar um pouquinho, ela não é remédio na veia, ela é oral. A pessoa toma, e aí ela vai tomar como se fosse um suco muito doce, muito ruim. Nunca tomei, mas me falam que ele é horrível. E a pessoa não vai ficar radioativa, tá, gente? Ela não vai ficar fazendo xixi verde, igual quando você toma Anitta, não. Ela tem que ficar isolada porque, sim, ela vai exalar esse isótopo, tanto pela pele quanto pelas excreções, saliva, suor e urina, principalmente. Fezes também, mas principalmente urina. Então, a pessoa tem que ficar isolada, de acordo com a dose, ela vai ficar 24 a 48 horas num quarto isolado em hospitais específicos, que é tudo separado, e aí tudo que ela leva fica no hospital, entendeu? Então, se ela não pode nem levar o celular, vai levar um livro, alguma coisa, e o que ela levar vai ficar lá. É descartado depois no lixo tóxico hospitalar. E aí, ela, nessas primeiras 24 a 48 horas, ela fica ali totalmente isolada. Ela pode escolher fazer com outra pessoa, que também vai estar fazendo a iodoterapia, então uma não vai estar contaminando a outra, ou ela faz sozinho. Eu nunca consegui decidir o que é melhor, porque vai que é uma pessoa louca que está com você ali do lado, você vai ficar 24 horas com ela falando na sua cabeça. Em compensação, ficar 24 horas também sozinho deve ser ruim. Então, me pergunta, o que você acha? Eu falei, não sei. Eu nunca sei o que é melhor, mas eu tenho essas duas opções. E depois que a pessoa vai para casa, ela também tem uma série de cuidados, uma série de restrições. A gente pede para não ficar próximo de crianças muito pequenas ou de mulheres que estão amamentando, porque como esse iodo radioativo ainda vai ser exalado, a pessoa ainda pode estar liberando um pouquinho, essas pessoas que são mais sensíveis podem captar e isso afeta a tireoide delas. E o hipotireoidismo em crianças é muito grave, tanto que está no teste do pezinho. E aí, por isso que a gente fala para evitar esse contato. Então, vai separar alguns talheres, algumas coisas assim, isso é importante, tá bom? E faz também uma preparação antes para fazer essa iodoterapia. A pessoa tem que fazer uma dieta, que na minha opinião é o mais difícil, porque ela tem que ficar sem comer nada que tenha sal, que tenha iodo. Como eu falei que o sal é iodado, ela não pode praticamente comer nada industrializado. Ela tem que ficar durante, acho que quase um mês, fazendo a própria comida sem colocar sal. Você pode comprar o sal não iodado, mas eu acho que o que dá mais trabalho você não pode comer um pão de sal, porque o pão de sal tem sal. Você não pode comer um biscoito, porque o biscoito tem sal e o sal está iodado. Então, você tem que fazer tudo separado. Você praticamente come frutas. Todo mundo que faz a iodoterapia reclama exatamente disso. E fica sem tomar a levotiroxina, que é o remédio da tireoide. Nesse tempo que ela fica sem tomar o remédio da tireoide, a gente faz isso para quê? Para hiperestimular as células que ainda estejam, por acaso, no corpo e elas captarem mais avidamente esse iodo radioativo e conseguir acabar com elas. Mas a pessoa, ela vai entrar, então, num hipotireoidismo induzido, né? E esse hipotireoidismo traz sintomas. Todo mundo reclama também desses sintomas, tá? Em algumas pessoas, eles são mais exacerbados, outras menos, mas, assim, vai de pessoa para pessoa. Então, não cai cabelo, cai um pouco, assim, tem um pouco de queda de cabelo, né? Porque ela vai ficar nesse tempo de hipotireoidismo, mas não é igual uma quimioterapia, que a pessoa vai ficar careca. Tem um enfraquecimento do fio. A pessoa não vomita, não tem nada disso. Então, é muito diferente da quimioterapia tradicional que a gente está acostumado. A radioterapia, ela também normalmente não é feita em pacientes com câncer de tireoide, a não ser caso de carcinoma anaplásico, que aí, assim, você tenta tudo para ver se resolve alguma coisa. Às vezes, a rádio pode ser usada. Não funciona muito também não, mas no desespero, às vezes, a gente tenta. Tumor papilar. Então, eu vou falar um pouquinho aqui, gente. Deixa eu até ver aqui quanto tempo que eu tô falando, já que nem a maritaca. Tá. O tumor papilar, eu não vou falar muito, eu vou só pincelar, tá bom? O tumor papilar, então, ele é o mais frequente. O que é importante vocês saberem? O tumor papilar, ele dá metástase linfonodal.
O padrão de metástase de tumor papilar é linfonodal. Por isso que o tumor papilar, a gente faz o esvaziamento cervical. Ele tem bom prognóstico na maioria dos casos, e o tratamento vai ser a tireoidectomia, seja total ou parcial, e o esvaziamento recorrencial. Vou lembrar de novo. Se for um microcarcinoma, ou seja, se ele tem menos de 1 centímetro, de acordo com a ata, você está apto a só seguir este paciente. Então, você não precisa operar, mesmo que ele já tenha um diagnóstico firmado de câncer papilar. Então, mesmo com o diagnóstico, você pode só fazer esse segmento, porque esse câncer, ele tem muito bom prognóstico e ele tem baixo risco de metástase. Então, eles sugerem que você pode só fazer esse acompanhamento sem operar, se o nódulo é muito pequeno. Opinião da Isabela. Opinião é igual, né, bunda, todo mundo tem a sua. Então, a minha opinião, eu opero. Por quê? Você já sabe que é um câncer. Você vai esperar o quê? Ele crescer para operar? Eu não vejo muito sentido, se você já tem esse diagnóstico firmado. Diferente de quando você não tem um diagnóstico. Aí eu concordo, às vezes, fazer o segmento, sim. Mas se já tem esse nódulo, você já sabe que é um câncer, eu não vejo muito por que fazer esse segmento. Mas sim, você está apto a fazer isso, você está correto se você estiver fazendo desta forma, tá bom? O câncer folicular. O câncer folicular, só a citologia, ele não é possível de distinguir um adenoma de um carcinoma. Você só faz isso com a histologia, porque você vai ver se ele tem invasão angiolinfática ou invasão de cápsula. Se ele tiver uma dessas duas características, o patologista classifica ele como carcinoma. Caso ele não tenha essas invasões, ele vai ser considerado como um adenoma, e adenoma é um tumor benigno, tá bom? Então, a PAF, Bethesda 3, ela pode ser um carcinoma folicular, ou ela pode ser um carcinoma, ou pode ser um adenoma. E por que você não esvazia? Porque não faz diferença esvaziar o folicular. O folicular, ele tem um padrão de metástase hematogênica. Então, para onde que vai ir a metástase do folicular? A metástase do tumor folicular. Ele vai ir principalmente para osso e para pulmão. Tá bom? E aí, não sei se vocês já assistiram, A Culpa é das Estrelas. Quem não assistiu, fica de para casa, sugiro que assista. Vai começar o final de semana, pega aí, não sei se tem no Netflix, não, deve ter. É um filme bem bacaninha de assistir, e a protagonista, ela tem um tumor de tireoide, com metástase pulmonar, tá? E ela tá fazendo esse acompanhamento há sei lá quanto tempo, não lembro quanto tempo que ela faz o acompanhamento. Então, mesmo paciente com tumor, com metástase, ele tem uma alta sobrevida. Você tem uma sobrevida de mais de 10 anos. Hoje a gente considera que o câncer, ele é uma doença crônica. Mesmo que você não cure, você tem um controle muito bem feito desse câncer. Por isso que, às vezes, algumas pessoas sugerem, às vezes, de não operar, quando a taxa de complicação pode ser maior, tá bom? Então, tudo a gente tem que colocar na balança. Mas é importante saber que o câncer, ele hoje, não é mais esse bicho de 7 cabeças. E aí, eu acho muito legal também de vocês estarem aqui nessa liga, porque eu acho que tem que falar mais de câncer. A palavra assusta, você não pode falar, tipo, proibido. Você não pode falar de câncer, é mais fácil você ficar falando de os temas que ninguém gosta de falar. É dinheiro, sexo e câncer, você não pode falar disso. É feio, não é socialmente aceito. Então, a gente tem que falar, tem que divulgar, tem que botar isso aí para circular, tá bom? O tratamento é tireoidectomia total no paciente, então, quando tem o câncer folicular. E aí, se o paciente tem uma metástase, por exemplo, óssea, já aconteceu, eu tenho um paciente que ele teve o diagnóstico, a ortopedia operou o quadril, ele teve uma fratura, e aí fizeram uma biópsia e veio como câncer folicular. Paciente com metástase no quadril, se beneficia da cirurgia? Sim. Paciente com metástase óssea ou metástase pulmonar se beneficia de fazer a cirurgia. Por quê? Porque você está tirando o tumor primário. Tá? Então, é interessante, sim, de fazer a tireoidectomia, mesmo em pacientes que já tenham metástase confirmado, o que é totalmente diferente de outros cânceres que vocês já devem ter visto por aí, que vocês estudaram ao longo do ano e que viram as aulas aqui na Liga. A gente tem um padrão muito diferente na tireoide. A iodoterapia. Já expliquei um pouco, né, de como que ela é. Então, vai ser feita em pacientes que tiveram a ressecção do tumor incompleta, que a gente
ficou um pedaço de tumor para trás, ou ficou... Às vezes não dá para tirar, às vezes não é nem inabilidade do cirurgião, às vezes não sai tudo. Então, ou teve uma ressecção incompleta, ou com metástase aparente depois da tireoidectomia, são candidatos que não são candidatos à reintervenção. Então, assim, o paciente fez a tireoidectomia e aí depois apareceu um nódulo, recidivou. Esse nódulo é operável? Sim, então ele vai para a cirurgia. Esse nódulo não é operável, ele vai para iodo, tá? Ele pode até fazer a cirurgia e depois também completar com a iodo. Mas sempre que possível, a gente primeiro opera para fazer uma citorredução e depois faz a iodoterapia. Paciente com ressecção tumoral aparentemente completa, mas classificados com alto risco, que aí entra naquela estratificação de risco lá de trás. E paciente com metástase pulmonar, todos vão para a iodoterapia. Tratamento de metástase pulmonar do carcinoma de tireoide é feito com iodoterapia, tá? Quanto? Faz uma dose altíssima, uma dose de 200 microgramas. E aí, ele pode repetir? Pode. Tem um paciente que repetiu, acho que 5 ou 6 vezes. E aí, por fim, o médico da medicina nuclear falou assim, olha, não adianta de fazer, nós estamos fazendo, não está fazendo diferença nenhuma. E aí, nós estamos só seguindo. Tudo bem, tem uma metástase gigante, ele já tem sintoma, estamos só acompanhando. Então, é uma doença crônica. A gente tem que saber lidar com as adversidades, tem que saber lidar como conversar com esses pacientes. Como que é feito o segmento, então, dos pacientes com câncer de tireoide? A gente vai fazer um segmento de no mínimo 10 anos. Se possível, você segue esse paciente para sempre. Por quê? Porque o risco é alto de voltar? Não, porque o paciente vai ter sequela do tratamento. Todo tratamento tem sequela. Por menor que seja a sequela, todo tratamento vai ter um tipo de sequela. Então, qual que vai ser esse segmento? Exame de sangue, que a gente vai fazer o TSH. Então, gente, desculpa o barulho aqui fora, tá? Tá passando um carro de som na hora, né? O alto risco. Com pacientes de alto risco, a gente tenta deixar o TSH menor que 0,1. Se você olhar lá na referência, esse valor está abaixo. Então, a gente induz o paciente a um hipertiroidismo. Por quê? Claro que se ele estiver tolerando, se ele estiver sintomático, não der conta, a gente não mantém. Por quê? Porque você mantendo o TSH muito baixo, o TSH suprimido, o TSH, o que ele faz? Ele estimula a célula tireoidiana. Se você mantém o TSH baixo, você não tem estimulação da célula tireoidiana, então você não está estimulando o tumor a crescer, tá bom? Pacientes de risco intermediário, a gente tenta manter o TSH-alvo entre 0,1 e 0,5, e com risco baixo, o TSH dentro da faixa de normalidade, que é acima de 0,5, tá? De 0,5 até 5. A gente vai usar também o T4, a tireoglobulina e a antitireoglobulina, o ultrassom cervical e a cintilografia de corpo inteiro. Precisa fazer todo ano tudo isso? Não, a cintilografia não precisa ser feita todo ano. O ultrassom cervical faz todo ano? Sim, a gente faz o ultrassom cervical todo ano. No começo, esse segmento é feito de 3 em 3 meses, depois no segundo ano de acompanhamento passa para 4 em 4, no terceiro ano de segmento, a gente já vai passar esse acompanhamento para 6 em 6 meses, a partir do 5º ano de segmento, passa a ser anual. E aí, anual, a gente pede a revisão laboratorial completa e o ultrassom. A cintilografia vai fazer só se tiver alguma suspeita e só se precisar de uma avaliação complementar. Ela não é rotina nesse segmento, tá bom? Do tumor medular, então, eu já tinha comentado um pouquinho aqui, ele vai ser originado, então, das células parafoliculares, são as células C, produtoras de calcitonina, e, consequentemente, eles vão ter, então, um aumento de calcitonina e uma elevação do cálcio. Quando o paciente tem uma hipercalcemia, normalmente acima de 14, a gente tem uma alta suspeição de câncer medular. Isso é uma das coisas que a gente pensa. Então, se tem uma hipercalcemia muito alta, isso cai em prova, tá, gente? Se tem uma hipercalcemia muito alta, a gente pensa em câncer medular, mesmo se não tiver nenhuma outra síndrome metabólica endócrina associada. Ele está associado, então, com quais neoplasias endócrinas múltiplas? Com quais dessas síndromes familiares? Nem 2A e nem 2B, tá? Ele tem também um padrão esporádico, que é o mais comum, e o familiar. E aí, o que é importante saber no familiar? Paciente que tem um câncer medular e faz o teste genético, faz o estudo, e veio com alteração genética positiva,
Se ele veio com essa alteração genética positiva, ele é candidato a fazer essa pesquisa, esse screening da família de todos os parentes de primeiro grau. E aí, se a pessoa tem também a mutação genética, ela vai para a tireoidectomia profilática, inclusive criança a partir de 4 anos de idade, tá bom? Então, essas são as diferenças que vocês têm que saber do câncer medular, que é importante, inclusive, para a prova, tá? O tratamento é a tireoidectomia, mais esvaziamento recorrencial, estudo genético dos pacientes, mais avaliar os familiares de primeiro grau. O segmento, então, vai ser com calcitonina, diferente da tireoglobulina, a gente tem que olhar aqui a calcitonina. Então, você vai fazer o segmento com a calcitonina, com TSH e com T4, e exame de imagem nesse paciente também, tá bom? Carcinoma indiferenciado. Só beber uma água, gente. O carcinoma anaplásico, ele é principalmente em mulheres com mais de 60 anos. E existe uma suspeita, isso aí, não, eles já fizeram alguns estudos, mas não tem nada assim comprovado, mas uma alta suspeita de que esse câncer anaplásico sejam tumores papilares que se desdiferenciaram. Então, é aquele nódulo que a pessoa descobriu, ou no caso não descobriu, né? Que a pessoa tem lá desde os seus 20 anos de idade e que foi, ao longo de todos esses anos, sofrendo agressões e mutações ali no pescoço. E aí, esse tumor papilar, ele se desdiferencia e se torna um carcinoma anaplásico. Do diagnóstico até o óbito, de 3 a 6 meses, normalmente. Então, ele tem um péssimo prognóstico. O tratamento, normalmente, é uma traqueostomia, tireoidectomia quando possível, a radioterapia para tentar frear o padrão de crescimento. E o segmento é de acordo com a condição clínica do paciente. Como que você vai seguir? Depende de como esse paciente está. Tem paciente que você vai manter internado, tem paciente que você vai seguir de 15 em 15 dias. Os exames dependem de quais são os sintomas que eles estão te apresentando. Então, assim, aqui não tem um rigor, não tem uma forminha de bolo. Vai de como está cada paciente mesmo. E tem o tumor insular. O que é o insular? Ele é uma ilha de anaplásico no meio de um tumor papilar. Por isso que surgiu a suspeita do tumor anaplásico ser uma desdiferenciação do papilar. E o insular também tem um prognóstico ruim. Não tão ruim quanto o anaplásico, mas é quase igual. Dá tempo de fazer a tireoidectomia, a gente tem esse diagnóstico de insular na peça do patologista, mas o prognóstico final também é ruim. A taxa de mortalidade é alta. E aqui, eu acho que assim, eu falei pra caramba na cabeça de vocês, mas aqui eu acho que é o mais importante. Eu falei, eu acho que quase 1 hora, um pouco mais de 1 hora aqui. E tudo isso que eu falei, tá, é importante, mas isso aqui você lê em livro, tá bom? Todo mundo que está na faculdade estudou pra caramba. Eu, pelo menos, acordava 4 horas da manhã para estudar vestibular, eu tenho certeza que vocês estudaram também. Então, se quem está aqui é porque é dedicado, eu tenho certeza que dá conta de estudar. Se vocês quiserem, vocês pegam isso aqui e estudam numa boa. Mas o que eu quero passar para vocês de verdade aqui? O paciente não é só o câncer. É importante você falar isso com ele, porque senão a pessoa vive, ela personifica, né, aquele tumor ali, ela só consegue respirar e falar do tumor. Eu comentei ali mais cedo do filme A Culpa é das Estrelas, e aí tem uma hora que eu já esqueci o nome dos personagens, mas assim, que o rapaz lá fala com o menino, me conta, quem é você? Aí ela começa, meu nome é eu tive um câncer de tireoide. Ele, não quero saber a história do seu tumor, eu quero saber a sua. E é isso, você tem que enxergar além do câncer, você tem que enxergar a pessoa que está ali na sua frente, porque o tratamento tem que ser individualizado, o tratamento tem que ser de acordo com aquela pessoa. O nódulo não é cirúrgico, a gente pode fazer acompanhamento. Tá, a pessoa dá conta? Não, ela é muito ansiosa, ela vai ter quase que um infarto lá, ela tá passando mal, tá fazendo um monte de sintoma psicossomático. Opera. O tumor, a gente pode optar por fazer a cirurgia ou por acompanhar. Minha opinião é de operar. O que a paciente quer? Ela quer acompanhar? Acompanhe, caramba. Você tem que enxergar o que tem além. E como é muito comum em mulher o câncer de tireoide, qual que é a principal dor da mulher? Mulher, principalmente, acha que é Mulher Maravilha, que tem que dar conta de fazer tudo. Se eu morrer, o que vai acontecer com a minha casa? Porque eu tenho filho pequeno. Eu tenho filho pequeno também. Eu vou te falar que hoje, assim, eu penso 15 vezes antes de fazer qualquer coisa que pode ser arriscado, porque eu não penso em morrer, não tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo de deixar meu filho. E isso passa na cabeça delas, tá? O diagnóstico do câncer, vocês vão lembrar aí,
das 5 fases do luto. Todo paciente que recebe o diagnóstico de câncer, seja ele qual for, vai passar pelas 5 fases do luto. E você tem que saber lidar com essas fases, porque você não sabe em que parte que ele está, em qual delas ele vai se apresentar de forma mais exacerbada, porque você tem que conduzir o seu tratamento de acordo com isso. E tem uma família por trás. Qual que é o suporte que essa pessoa vai ter, ou se ela não vai ter suporte nenhum. O que cada um vai ter. E aqui, ó, eu coloquei umas fotos de tireoide só para vocês verem. Esse triângulozinho aqui no meio é o piramidal. Mas vocês veem ali do lado que são tireoides completamente diferentes, né? E todos vieram diagnósticos de câncer. Por quê? Pessoas diferentes, têm sintomas diferentes, têm tratamentos diferentes, têm formas diferentes de pensar e de agir. Não tratem doença, não tratem o câncer, tratem pessoas. Vocês estão ali para fazer a diferença. E aí, o que eu tenho visto é uma mudança de mentalidade, graças a Deus, da medicina ao longo desse tempo. Hoje não cabe mais esse modelo hierárquico. Quando eu fiz faculdade, a gente aprendia na aula de semiologia que você tinha que cortar o paciente para poder ir rápido, para você poder pegar logo o que você precisava de saber da história clínica, ou seja, a gente tratava doença. E aí, uma coisa que sempre me incomodou, e eu vou puxar a orelha se vocês fazem isso, tá? Não conheço pessoalmente, não, mas tenho certeza que alguém deve fazer isso. Corrida de leito. O paciente escuta tudo que a gente está conversando. Então, corrida de leito é momento de ter respeito pela pessoa que está ali no leito. Ambulatório, mesma coisa. Ficar conversando paralelo, ficar mexendo no telefone, não é desrespeito com o professor, com o preceptor, ele está nem aí para você. É desrespeito com o paciente que está ali. Ele não é um objeto de estudo, ele é uma pessoa. E a gente tem que saber respeitar isso. A gente tem que saber conversar com ele. Ele vai conversar errado pra caramba. Ele não vai entender nada do que você está falando. Você vai falar igual eu aqui, igual a Maritá, que no final você fala, você entendeu, José? Você vê que tá vazio, tem uma tela vazia ali na sua frente, não entendeu nada. E aí, assim, você vai explicar de novo e às vezes ele vai continuar não entendendo. E às vezes você vai ter que explicar para o acompanhante, ou enfim, a gente dá seus pulos, dá seu jeito, tá? Então, a gente tem que aprender a ter essa comunicação. E é importante a comunicação não violenta, é importante a comunicação não verbal, é importante a gente saber essas fases do luto, a gente saber se comunicar, e é principalmente importante saber conversar com pessoas. Quando que você vai ter uma adesão ao seu tratamento? Seja ele a área que for, se for ortopedista. Eu tenho grandes amigos ortopedistas, tá? Meu melhor amigo é ortopedista. Ele é meu sócio, inclusive. Ortopedista quase não conversa. Você é um fêmur, trata o fêmur. Até para isso, por que o paciente vai aderir ou não ao seu tratamento? Se ele se conectar com você. Então, você tem que ter uma escuta empática, você tem que saber entrar em rapport. O que é rapport? É você entrar em conexão com o outro, tá? Você tem que se conectar de forma que ele te entenda, que você integre, faça aquele link, e aí ele vai começar a fazer o que você está orientando. Caso contrário, não adianta você fazer nada, eles não seguem. Meus pacientes, por exemplo, rebelde. Você fala assim, olha, eu já sei disso, então assim, a gente fica esperto com o tempo também. Pós-operatório, não é do tireoide pode comer de tudo, mas assim, você fala, ó, você pode comer uma comida pastosa, ele vai comer uma feijoada. Então, eu já falo que só pode líquido, que ele vai chegar falando que comeu a sopa. Então, assim, a gente já tem que saber com quem que está lidando também, porque o grau de instrução é diferente, então você tem que saber com tudo que você está conversando. E, às vezes, você não tem que falar palavra bonita, você não tem que falar em termo técnico, porque não adianta nada você falar bonito para a parede, se ele não entendeu nada do que você disse. Você tem que falar português rasgado, às vezes, porque é importante. A gente tem que humanizar esse tratamento, principalmente em oncologia, porque é uma parte muito estigmatizante e que a pessoa, quando recebe o diagnóstico de câncer, ela se depara com a morte, ela se faz uma série de questionamentos, uma série de reflexões, e é um momento, inclusive, que às vezes a família vai se reaproximar, vai se reconectar. O paciente com câncer de cabeça e pescoço é o paciente que fumou, que bebeu, que a mulher separou, que os filhos largaram para um lado, e na hora que descobre que está com câncer, todo mundo vai ali para poder ajudar. A doença nem sempre é um castigo, isso é uma crença pessoal, mas assim, ela é às vezes uma forma que Deus, o universo, ou o que você quiser, está dando para aquela pessoa como uma forma de fazer uma pausa forçada para se reconectar. Então, às vezes, o câncer ou a doença é uma oportunidade de ver alguma coisa maior que está em desalinhamento na sua vida.
Tá bom, gente? Então, aqui, ó, essas aqui são as referências, eu vou mandar para vocês essa aula. Então, aqui meus contatos. Pode me mandar e-mail, pode me mandar no Instagram. Inclusive, quem não me segue, comece a seguir lá, porque eu tô na fase blogueira mesmo. Então, pode entrar, pode me seguir, pode me mandar, eu respondo todo mundo. Quem tiver dúvida, quem quiser conversar mais sobre câncer de tireoide, sobre cabeça e pescoço, ou sobre qualquer outra coisa, eu estou à inteira disposição de vocês, tá? Vocês viram que falar é uma coisa que eu faço pra caramba, inclusive, né? Então, assim, esse bate-papo não termina aqui. E aí, agora pode todo mundo abrir os microfones aí e fazerem perguntas, caso tenham alguma. Se não tiver nenhuma, é porque a aula ou foi muito boa, ou foi péssima, porque ninguém entendeu nada. Oi, Isabela, eu tenho uma dúvida. Quando a gente vai fazer o esvaziamento cervical, por exemplo, você precisa esvaziar os dois lados. A drenagem do paciente não pode vir a ficar prejudicada, não? Fica assim. E aí, a gente faz, quando a gente vai fazer bilateral, normalmente a gente pica a cirurgia em duas, a gente faz um lado e opera o outro 15 dias depois. Quando a gente vai fazer tudo num tempo só, você começa pelo lado que está pior para operar. Se esse paciente não teve lesão de jugular, ou seja, você não teve que ligar a jugular junto, pode ir para o outro lado. Se teve lesão de jugular, você obrigatoriamente espera 15 dias para poder fazer a ponte de anastomosi ali, e aí poder nutrir pela retrógrado, para conseguir fazer o outro lado. E mesmo assim, tem paciente que vai ficar como um fez, que é aquela carinha de lua e com edema assim, tá? Então, acontece. Entendi, obrigada. Não. Então, tá bom, acho que então todo mundo entendeu tudo. O microfone da senhora pifou. Voltou. Ixi, voltou? Então, pera. Pronto. Então, acho que então todo mundo já entendeu tudo? Sem dúvidas? Mais nada? Ok. É bem clara a aula, muito bem clara. Tá bom. Vou mandar, então, depois a aula para vocês, tá? Eu te mando, Carla, a aula, que aí, se alguém quiser depois pegar, vocês podem disponibilizar a aula, tá bom?